Shalom, sejam bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal Isaltino Martins falando. Hoje quero compartilhar com você uma palavra sobre santidade. Santidade ao Senhor. É algo que nós precisamos aprender um pouquinho mais sobre o que significa ser santo. Amém? Bom, antes de mais nada, quero pedir que você deixe aí o seu joinha, tá bom? Que você deixe seu comentário, que você compartilhe esse vídeo e que você ative as notificações para que sempre que eu postar algo novo, você possa estar recebendo aí em primeira mão, tá ok? E que assim você possa estar visualizando, tá? Isso que eu peço, né? Todos os produtores de conteúdo pedem, para que o YouTube ele entregue esse material para mais pessoas e com certeza essas pessoas serão abençoadas por essa palavra, né? Assim como você está sendo, tá bom? Então eu te peço gentilmente esse favor, né? Esse carinho, para que a gente possa levar essa palavra para mais pessoas, tá bom? Então, bora lá, santidade ao Senhor. Bom, a primeira coisa que eu gostaria de compartilhar com você nessa breve mensagem, né? Porque as mensagens elas são curtas. A gente não tem o objetivo aqui de fazer mensagens muito longas, mas as mensagens são curtas, bem compactadas. Mas a primeira coisa que eu gostaria de dizer para você que ser santo não é ter uma auréola na cabeça, ok? Ser santo não é fazer milagres, porque nós não fazemos milagres, homem nenhum faz milagre. Miraculous, né? Milagre, do latim miraculous, é algo que Deus faz por intermédio do homem. E aproveitando que eu falei, né, que é Deus quem faz, eu quero deixar bem claro aqui que é Deus quem age. O próprio Paulo, né, em outro texto, agora não lembro onde, ele vai dizer que a nossa suficiência, ela não vem de nós mesmos, ela vem de Deus. Então tudo começa com Deus. O conceito da deidade, que é a vida própria, ela só Deus tem. Então nós não temos vida própria, eu não tenho vida própria, você não tem vida própria. Nós achamos que temos porque nós estamos vivos, mas isso é como se fosse um empréstimo. Deus te empresta um tempo de vida, Ele te dá um tempo de vida para você viver. Mas a vida, você fala, a vida é minha. Não é sua. Você é manipulado o tempo todo por várias questões aí que influenciam a sua vida, as suas tomadas de decisões, e você acha que a vida é sua. E você, na grande maioria das vezes, você está sendo levado para onde você nem quer e você nem percebe isso, de tão sutil que é. Mas quando a gente fala de santidade, a Bíblia define santidade como separado. Separado de para. Separado do para. Separado do mundo para Deus. Separado do pecado para Deus. Separado de coisas ilícitas para Deus. Então a palavra santo, ela significa separado, separada. O apóstolo Paulo, aqui na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1, ele escreve assim, Paulo, chamado pela vontade de Deus, para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes. Então, vejam bem, notem, que talvez se fosse pela vontade de Paulo, ele nem seria. Porque antes disso, ele era um religioso, que muitos dizem, né, que o cara é fanático. A gente poderia dizer que Paulo era fanático na sua religião, ele perseguia os cristãos da época, ele mandava matar, e ele aqui agora se declara como apóstolo, mas não por vontade própria, mas chamado pela vontade de Deus, e ele simplesmente estava seguindo o fluxo. Ele simplesmente
reconheceu, falou: Senhor, é isso que o Senhor quer para mim, então eu vou seguir. E muitas vezes nós relutamos com aquilo que Deus quer para nós. Quantas vezes eu reluto com aquilo que Deus quer para mim? Quantas vezes você luta contra aquilo que Deus quer para você? Deus está te mostrando que é por aqui, mas você quer ir por ali. Deus está te mostrando que é por ali, mas você quer ir por aqui. Isso acontece conosco, porque nós sempre estamos tentando ir contra aquilo que Deus quer para nós e que é o melhor para nós. Deus, como um pai amoroso, quem é pai, quem é mãe, sabe que muitas vezes você está tentando mostrar algo para o seu filho ou para sua filha que é o melhor para ele, mas ele acha que não. Você diz: fulano, não anda com ciclano. Você diz para sua filha: filha, não namora fulano, porque ele não é um bom rapaz, ele vai te fazer sofrer. Mas a menina quer namorar aquele rapaz. E aí o que acontece? Você já sabe. Então, muito mais do que nós, Deus, ele tem esse cuidado de nos mostrar algo que vai, por mais que a gente não entenda, que no final do caminho vai ser bom para nós. Por isso a santidade é importante. E Paulo, ele continua no versículo 2, ele diz: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus. E aí ele diz assim, ó: chamados para ser santos. E aí eu volto àquilo que eu falei no início: chamados para ser separados. Separados da vida do mundo. Estamos no mundo, você está no mundo, eu estou no mundo, mas nós fomos chamados para ser separados do mundo. Não ter o mesmo tipo de prática que as pessoas do mundo têm. Quando a gente fala pessoas do mundo, são pessoas que não estão em Cristo. Porque Paulo fala assim: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus. Ou seja, eles passaram por Jesus. Né? Mas eles não simplesmente passaram. Eles passaram por Jesus, receberam o Espírito Santo e agora a vida deles é uma nova vida. Isso tem muito a ver com o vídeo que eu postei ontem, onde a nossa vida ela é transformada. A sua vida, a sua passagem por Jesus, ela precisa ser uma passagem transformadora. Você não pode ter um encontro com Jesus e continuar vivendo da mesma maneira, fazendo as mesmas coisas. Obviamente que em um momento e em outro a gente erra, a gente peca. Às vezes a gente faz alguma coisa que não é do agrado de Deus. Mas nós precisamos viver uma vida onde o nosso prazer ele não esteja nisso, e sim em agradar a Deus, em buscar fazer a vontade de Deus. É isso que agrada a Deus? Ou isso não agrada a Deus? Se isso não agrada a Deus, eu vou procurar me afastar disso. Eu vou procurar ir por outro caminho. Qual é o caminho que Deus está me mostrando? Esse é o ponto. E ele diz assim, ó: com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Então Jesus Cristo é o Senhor. Ele é Senhor deles e nosso, Senhor de todos, Senhor do universo. Então Paulo, ele faz um convite, na verdade Deus faz um convite através de Paulo para que você seja santo, para que você seja santa, e não se permita ser enganado ou enganada achando que eu tenho Deus no meu coração. Você tem Deus no seu coração? Você foi chamado para ser santo. Você foi chamado para ser santa. Você foi chamado para ser separada. Você foi chamado para não viver uma vida de pecado, uma vida de erro. Não estou dizendo que eu não erro, que os cristãos não erram. Mas você, todo aquele que diz que está em Cristo, João fala, esse deve andar assim como ele andou, do mesmo modo, em santidade, separado, buscando viver uma vida que agrada a Deus. Não uma vida que satisfaça os seus próprios prazeres, as suas próprias vontades,
as suas próprias necessidades. E isso é muito sério, gente. Isso é muito sério. Então, se você diz que você tem Deus no seu coração, se você acha, eu não preciso estar numa igreja, você está corretíssimo. Você não precisa estar numa igreja, mas você precisa ser santo. Você precisa ser santo, você precisa ser separado. Separado do mundo, separado do pecado, separado da vida errada. Porque senão Deus não vai te aprovar. Assim como também Deus não vai me aprovar se eu não viver uma vida separada. Que essa palavra possa abençoar a sua vida no dia de hoje. Shalom. E nós nos vemos no próximo vídeo.